Bom dia, bom dia. Um dia fantástico hoje, para mim e para você. Estamos no dia 76 do Projeto Bíblia para Iniciantes e logo após se cumpriu o dia de Pentecostes, 50º dia após a ressurreição de Cristo. O Espírito Santo desceu como um vento impetuoso, enchendo todo aquele lugar. Todos ficando cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E alguns estavam ali zombando e diziam que estavam embriagados. E no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14, Pedro toma a palavra, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Pedro, um homem que veio de uma origem, ele era pescador. Ele não sabia ler. Ele não era uma pessoa culta, letrada, assim como Paulo, por exemplo, que veio depois. Já já nós vamos falar sobre Paulo no livro de Atos. E Pedro, mesmo sem ser esse cara culto, ele se levanta e diz, ele juntamente com os 11, erguendo a sua voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Olha que Pedro usa da intrepidez aqui para se levantar no meio de todas aquelas pessoas, muitos cultos, muitas pessoas conhecedoras das Escrituras, e ele se levanta e diz: tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta 3ª hora do dia. Era manhã cedo, por volta de 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Pedro está aqui dizendo que tudo isso já era desígnio. Deus já tinha ciência disso. Porém, quem o matou foram as próprias mãos de pessoas
iníquas. E ele já está atribuindo aqui, vós o matastes. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não pôde reter Jesus. Jesus rompeu os grilhões da morte. Ele está com toda intrepidez e autoridade falando isso para aquelas multidões ali. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Isso é um salmo, Salmo 16, dos versículos 8 a 11, se quiser pode ir lá. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então Pedro está se referindo às Escrituras, se referiu ao livro de Joel, se referiu ao livro de Salmos, falando o que Davi falou. Ele está se referindo às Escrituras com tanta autoridade, com tanta propriedade, intrepidez, como se fosse um grande conhecedor das Escrituras. E ele está ali dizendo que tudo isso, tudo isso, que aquelas pessoas viram, foi por causa disso, das Escrituras. As Escrituras já vinham planejando, já vinham profetizando este momento. Derramando isto que vedes e ouvis. O Espírito Santo veio. E ali Pedro deu uma explicação. E as pessoas estavam ali ouvindo a ele, atentos. E ele continua, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Uau! Uau! Quanta autoridade! Quanta autoridade! Quanta humildade! Pedro se colocando submisso, debaixo da missão grandiosa de Jesus, que Deus o fez Senhor e Cristo. A crucificação de Jesus foi para que ele viesse a ser hoje o nome acima de todo nome. Os humilhados serão exaltados. Jesus passou por isso. E aqui Pedro traz essa explicação. Depois de tudo isso,
e pelo Espírito Santo sendo derramado naquele lugar, a autoridade que veio sobre Pedro para falar para aquelas pessoas que estavam ali, questionando e zombando, dizendo que eles estavam bêbados. E ali as pessoas ficaram perplexas. E algo grandioso está para acontecer nos próximos versículos, mas isso vai ficar para amanhã. E vocês vão perceber o que acontece depois de tamanho discurso, de tamanha autoridade pelo Espírito Santo. Amém? Então amanhã vai ser fantástico. Amanhã é uma parte maravilhosa desse livro de Atos. Um beijo no coração, que você tenha essa noção e que você entenda que através do poder do Espírito Santo, eu, você, qualquer pessoa, pode ter essa intrepidez que Pedro teve. A palavra diz que nós não nos preocupemos com aquilo que vamos dizer, mesmo numa situação onde nós formos colocados à prova com autoridades, com pessoas de conhecimento, porque o Espírito Santo vai interceder por nós, colocando as palavras certas na hora certa. Amém? Que essa certeza esteja também no seu coração, assim como no meu. Um beijo no coração e um dia maravilhoso.